Olá pessoal, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é mostrar a vocês quais são os componentes importantes em uma instalação elétrica, que deve existir uma instalação elétrica. É uma aula bem rápida, mas que alerta a todos vocês quando forem fazer uma instalação elétrica, todos esses componentes e sistemas devem estar presentes. Veja na sequência e bom proveito a essa nossa aula. Olá, pessoal! Eu queria aqui nessa aula, de uma forma bem sucinta, apresentar para vocês os principais componentes em uma instalação elétrica, né? O que deve ter uma instalação elétrica? Primeiramente, uma instalação elétrica ela deve possuir o disjuntor, que é o disjuntor termomagnético, que ele tem a função de interromper automaticamente para os efeitos de curto-circuito e sobrecarga. Está aí um exemplo do disjuntor termomagnético. Então, na sua instalação elétrica, no seu quadro de distribuição, você deve ter um disjuntor geral. Por que um disjuntor geral? Esse disjuntor termomagnético geral ele vai interromper toda a sua instalação elétrica. E depois, para cada circuito de tomada de uso geral, de tomada de uso específico e de iluminação, você deve ter um disjuntor termomagnético. Depois, o segundo componente importante é o diferencial residual, que é o DR, ou o interruptor DR, também conhecido. Ele tem a função de proteção contra os contatos, proteção contra contato direto e indireto. Ou seja, quando uma criança enfia o dedo na tomada, enfia uma parte metálica na tomada, esse disjuntor diferencial residual, ele tem a função de quê? Ele tem a função de interromper a instalação elétrica na existência de uma fuga de corrente. Então, ele dá proteção. Então, na instalação elétrica, chegou uma instalação elétrica, você tem que ter os disjuntores, o disjuntor geral, DTM, e os disjuntores dos circuitos. E deve ter também o disjuntor diferencial residual, que é o interruptor diferencial residual. A norma estabelece que o DR deve ser aplicado em áreas molhadas, área de serviço, cozinha, mas eu posso colocar o disjuntor geral na residência? O DR pode ser geral? Pode. Lembrando o seguinte, se existir uma fuga de corrente em uma tomada, desarma a residência total, Vai desarmar tudo. Então, é bom você colocar o diferencial residual, que é o DR, colocar o DR em áreas molhadas, no banheiro, na cozinha, na área de serviço. Outro dispositivo de suma importância é o DPS. Por quê? O DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Ele vai proteger as instalações elétricas e os componentes eletroeletrônicos de quê? De surtos provenientes de descargas induzidas na linha elétrica, Isso vai impedir que dispositivos eletroeletrônicos possam ser danificados. Outro componente, na verdade, que precisa ter numa instalação elétrica é o aterramento. Então, essas estruturas mostradas para vocês são os principais componentes que vão dar a proteção às suas instalações elétricas. Proteção para curto-circuito e sobrecarga, proteção para fuga de corrente, que é a proteção contra os choques elétricos, e a proteção contra surtos induzidos na linha por descargas atmosféricas, desligamentos das concessionárias. E o aterramento, que é obrigatório, que ele também vai dar uma proteção contra choques elétricos por contato indireto. Então, pessoal, fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.